Você já viu ou tem um gatinho que sacode as costas, faz uma tremedeirazinha nas costas? E depois que faz isso, ele dá umas mordidinhas ou se lambe e até mesmo sai correndo pela casa? Esses sinais podem significar que o gatinho pode ter a síndrome da hiperestesia felina. Mas calma, eu vi alguns vídeos por aí afirmando que se o gato faz isso, ele tem a síndrome da hiperestesia felina. E na verdade é um diagnóstico muito complexo. E inclusive é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico de exclusão. A gente só afirma que é síndrome da hiperestesia após excluir outros fatores que a gente vai conversar aqui no vídeo. Primeiro nós vamos combinar uma coisa, que tudo que está aqui nesse vídeo, ele está falado de forma muito mais simples do que realmente é o problema. Porque a minha intenção é fazer com que você que está vendo esse vídeo consiga entender o que eu estou falando. Então eu dei uma facilitada no conteúdo para que todas as pessoas possam entender, não só quem é da área da saúde. Combinado? Então vamos lá. Quais gatinhos são mais afetados pela síndrome da hiperestesia felina? Gatos machos e fêmeas de qualquer idade, sendo que ela é mais comumente observada em gatos de 1 a 5 anos. Embora todas as raças de gatinho podem ser afetadas e apresentar a síndrome da hiperestesia felina, os gatinhos siameses, birmaneses, persas e abissínios são mais afetados. Bom, a gente já falou aqui da tremedeira das costas, mas quais são outros sinais clínicos que a síndrome da hiperestesia felina tem? Durante as crises tem essa tremedeira nas costas, a pupila normalmente fica dilatada, podem ocorrer olhada fixa para a cauda, e aí ele pode atacar ou correr atrás do rabo. Ele também pode fazer isso com os flancos. Eles podem morder e lamber as patas da frente, as patas de trás e o rabinho. Eles podem, logo depois, sair correndo, vocalizando, miando a beça pela casa. Gatos normalmente calmos podem ter um ataque de agressividade e gatos agressivos podem se comportar de forma mais tranquila. E um ou mais desses sinais podem acontecer logo depois da tremedeira nas costas. Essa é minha paciente Santa Sofia. Repare que ela treme as costas e em seguida já fica incomodada com as patinhas da frente e até mexe as orelhinhas. E ocorre normalmente no período da manhã e no final da noite. Mas como a gente já tinha conversado, esses sinais eles não são exclusivos da síndrome da hiperestesia felina. Quais são as outras doenças que a gente precisa descartar para afirmar que é a síndrome da hiperestesia felina? Nós precisamos descartar doenças dermatológicas, como a dermatite alérgica picada de pulgas, dermatite alimentar, dermatite atópica, dermatite infecciosa. Então precisa primeiro descartar doenças de pele. Outras doenças que nós vamos precisar descartar são as doenças exclusivamente neurológicas, como epilepsia, tumores cerebrais, doenças na coluna vertebral. Nós também precisamos descartar doenças musculoesqueléticas, como miosite ou miopatia. Excluído tudo isso, aí a gente pensa no comportamental, onde ocorre a síndrome da hiperestesia felina devido ao transtorno compulsivo e comportamento de deslocamento. E nós vamos falar mais sobre isso. Beleza, Elaine, como tem essas doenças, como que nós vamos fechar o diagnóstico? Saber se é uma dessas doenças ou a síndrome da hiperestesia felina? Aí vem um problema, gente, porque vem uma grande quantidade de exames que não são nada baratos e que a gente precisaria fazer para descartar a síndrome da hiperestesia. Esses exames envolvem tanto exames básicos de sangue, de urina, de raio-x, como você pode precisar até de uma tomografia, uma ressonância, uma coleta de líquor. E o fato de precisar de muitos exames, que são muito caros todos eles, dificulta o diagnóstico via exames, né? Porque muitas pessoas não podem pagar por esses exames. E nós temos uma outra via de diagnóstico, que são os testes farmacológicos. Como que é feito isso? Nós vamos tentar, começando a usar remédios para as dermatites. Se não responder, nós vamos tentar entrar com medicações para problemas neurológicos e musculoesqueléticos.
E aí, se não funcionar, nós pensamos que é a síndrome da hiperestesia e entramos então com medicação psicotrópica controlada. Como você pode ver, não é nada fácil e tem que ter muita paciência, porque para a gente conseguir chegar no diagnóstico já é difícil. E depois de chegar no diagnóstico, ainda tem os tipos de fármacos que vão funcionar para cada caso em cada gato. E tem gatinhos que ao usar um determinado medicamento, eles podem fazer alguma reação adversa não desejada, então você tem que trocar o fármaco. Resumindo, não é nada fácil e a pessoa que tem um gatinho que tem a suspeita ou confirmação da síndrome da hiperestesia felina precisa ter muita paciência, porque como a gente já falou, o diagnóstico não é fácil e o tratamento também não é simples. E outra coisa muito importante é que em muitos casos não há cura, só tem o controle, o que não diminui em nada a importância de você fazer o tratamento no gato, porque você dá qualidade de vida para ele. Mas esse tratamento provavelmente vai ser constante na vida desse gatinho. Qual é a fisiopatologia dessa síndrome? Como é que essa doença age no organismo para que o gatinho apresente esses sintomas? A síndrome da hiperestesia felina, ela é comumente considerada um transtorno obsessivo compulsivo que resulta em comportamento autolesivo. Um gatilho proposto para a síndrome da hiperestesia felina é o comportamento de deslocamento. O que é esse comportamento de deslocamento? É quando o gatinho encontra uma alternativa nada a ver para duas situações que ele está passando conflitantes. Vamos visualizar a situação. Tem um gatinho numa casa e tem outro gatinho nessa mesma casa que não deixa o gatinho comer, porque ele tem conflito com esse gato. Então ele não deixa esse outro gatinho comer. Esse gatinho, ele tem duas motivações conflitantes nesse momento. Ele tá com fome e ele tá com medo. E a fome e o medo faz com que o gato execute dois comportamentos diferentes, que são conflitantes, que é o comer e o escapar. Ele está com fome, ele precisa comer. Ele está com medo, ele precisa escapar. E isso está acontecendo ao mesmo tempo na cabeça dele. E quando acontecem esses pensamentos conflitantes e que precisam de ações conflitantes, o gato então vai apresentar um comportamento de deslocamento, que não tem nada a ver com a situação, que é algo natural da espécie, mas que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali no momento. Como, por exemplo, se coçar, ou se lamber, ou se dar aquelas mordiscadinhas. E o que acontece, gente? Se essa situação conflitante ela for frequente, todo dia, 3 vezes ao dia, o gato ele começa a desenvolver esse comportamento de deslocamento, mesmo sem estar passando por essa situação conflitante. E é nesse momento que nós então começamos a ter um transtorno obsessivo compulsivo, porque você não precisa necessariamente mais de um gatilho para um determinado comportamento acontecer. Como que acontece, no cérebro do gatinho? Esses fatores ambientais que desencadeiam o comportamento compulsivo estimula lá no cérebro o hipotálamo e o sistema límbico, que por sua vez ativam a atividade motora, fazendo essas contrações, essa tremedeira nas costas. E é por isso que nós falamos que a síndrome da hiperestesia ela não é só uma condição comportamental, mas também é neurológica. Além de ativar a atividade motora, também há liberação de neurotransmissores. E é aí que entra a psiquiatria. A liberação de dopamina, liberação de neurotransmissores opiáceos e há também liberação de serotonina. Que só colaboram mais ainda para que o movimento se repita. Ele dá prazer, esses neurotransmissores, quando o gato faz esse comportamento compulsivo, isso estimula mais ainda que o gato faça esse comportamento, piorando o comportamento compulsivo. E o tratamento da síndrome da hiperestesia felina ele é feito com terapia cognitivo-comportamental e as medicações psicotrópicas, que vai depender especificamente de cada gatinho, tanto a dosagem quanto qual fármaco vai ser utilizado. Se você acha que o seu gatinho tem a síndrome da hiperestesia felina,
me procure, é só clicar no link que tem na bio ou no link que tem aqui embaixo também. Me procura porque eu posso te ajudar. Então, para concluir, gente, a síndrome da hiperestesia felina tem múltiplas etiologias possíveis. É preciso ter paciência e muita comunicação para chegar no diagnóstico correto e tratamento correto. Como nós já conversamos anteriormente, como muito dos distúrbios psiquiátricos, a síndrome da hiperestesia felina ela pode ser controlada, mas normalmente não curada. O que não reduz em nada, claro, a importância do tratamento para que o gato viva da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir. Se você ainda não me segue e quer saber muito mais sobre comportamento e psiquiatria de gatos, você precisa me seguir. E se você não quiser perder nada, é só ativar o sininho. E lembrando mais uma vez, se você acha que o seu gatinho pode ter a síndrome da hiperestesia felina, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição ou no link da bio, porque eu posso te ajudar. Até o próximo vídeo!